Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui com você no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero te agradecer, você que está nos acompanhando, você que está nos seguindo e você que está pela primeira vez aqui no nosso canal. Gostaria que você se inscrevesse, que você ativasse o sininho para que você possa receber as notificações com as nossas mensagens, para que você possa receber as notificações com as palavras que irão abençoar a tua vida. E em breve, meus queridos, nós estaremos com mais uma programação aqui no Intensidade com Deus, que é o Orando com Intensidade. Nós, ministros do Intensidade, queremos orar por você e orar com você. Orar por aquela causa que você já desistiu, aquela causa que você já perdeu as esperanças, já perdeu a fé. Nós queremos entrar na brecha, entrar nessa batalha e levantar um clamor ao Senhor em favor desta causa e clamar a Ele para que Ele libere a vitória para a sua vida em nome de Jesus. Em breve, meu querido, fica aqui conectado conosco que nós estaremos passando mais instruções de quando estará vindo ao ar o Orando com Intensidade. Amém? A palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, onde a palavra diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, meus queridos? Meus queridos, é o que o Espírito Santo falou comigo nessa palavra, no capítulo 7. Aqui, o Senhor falou comigo a respeito que nós estamos vivendo em uma geração. E essa geração que nós estamos hoje, ela é uma geração onde ela está se levantando como uma geração sem personalidade, muitas vezes, e muitas vezes com crises de identidade, crises existenciais. E por que eu falo isso? Porque muitos dessa nova geração, dessa geração qual nós estamos vivendo, nós vemos que muitos deles estão sendo levados por comportamentos, por atitudes, sabe, por forma e por modo de viver de pessoas do meio artístico, youtubers, sabe, que eles querem falar, se vestir, agir como eles agem. E muitas vezes eles pegam e eles se identificam até com alguns deles. E eles querem fazer as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Mas quando eles vão começar a colocar isso em prática, muitas vezes eles não vão conseguir. E aí, nesse momento, eles começam a ter uma crise. Sabe, uma crise porque isso não veio do interior deles. Sabe, isso que eles estão vivendo, a maneira que eles estão vivendo, aquilo que eles estão praticando, sabe, não veio do interior deles, não veio do íntimo deles. Mas na verdade, eles estão copiando a maneira de como outros estão vivendo. Sabe, muitas vezes quando essas pessoas que não têm essa geração que eu digo, muitos deles que não têm essa personalidade, não têm uma identidade formada, muitas vezes nós vamos ver eles, sabe, se fantasiando, se mascarando em ser uma coisa, em viver uma coisa que eles não podem viver. Né? E eles muitas vezes eles vão querer viver coisas que eles não têm ainda a capacidade, muitas vezes a estrutura, sabe, para que eles possam viver aquilo que aquele artista está vivendo, aquilo que aquele youtuber ele está vivendo, aquilo que aquela pessoa ao qual ele identifica, ao qual influencia ele, está vivendo. E quando ele não consegue ser parecido com aquela pessoa, ele se frustra. E aí começa essa crise existencial.
Começa uma série de perguntas. Eles começam muitas vezes a se perguntar, sabe, o porquê, qual é o motivo de eu estar aqui? Qual é o motivo da minha existência? Eu não consigo dar bem nisso, eu não consigo dar bem naquilo, eu não consigo me achar nesse meio. Mas é porque ele não está tendo uma identidade própria, uma personalidade própria. Sabe, muitas vezes mascarado, está querendo viver com uma máscara, está querendo viver a vida que uma outra pessoa tem. Sabe, querendo viver algo que ele não é. Sabe, meus queridos, o porquê que eu estou trazendo isso? Logo eu já vou entrar aqui na palavra, mas eu preciso trazer esse contexto aqui para que nós possamos entrar na palavra. Eu quero trazer aqui no momento atual qual nós estamos vivendo. Sabe, porque quando nós falamos de falsos profetas, normalmente nós começamos a olhar lá no tempo que o nosso Senhor Jesus viveu. Nós começamos a achar que falsos profetas existiam só naquela época. Sabe que falsos profetas é coisa do passado. E eu quero dizer a você, meu querido, que quando o Senhor Jesus, ele diz para nós termos cuidado, cautela com os falsos profetas, porque eles vêm a nós como ovelhas, mas no interior deles são lobos devoradores, é para que nós possamos entender o que é um falso profeta. Um falso profeta, ele ama se esconder atrás da palavra de Deus. Ele é um religioso. Sabe, um falso profeta, ele vai dizer tudo aquilo, sabe, que a palavra diz. Ele vai querer ensinar tudo aquilo que a palavra diz, mas na verdade ele não vive, ele não pratica aquilo que ele está ensinando. Então o falso profeta, ele veste uma máscara, ele veste uma roupa de santidade, de religiosidade, para que ele possa ser aplaudido pelas pessoas, para que ele possa ser reconhecido pelas pessoas. Mas, meus queridos, o que nós vamos ver, sabe, além desse falso profeta, é os seus frutos. E quando a palavra aqui, ela está falando sobre árvores e frutos, a árvore, ele quer dizer pessoas. Frutos quer dizer atitudes, comportamento, caráter. E quando a palavra diz que por seus frutos os conhecereis, está querendo dizer que pelas atitudes do falso profeta, nós iremos conhecer quem é um. Pelo caráter de um falso profeta, nós vamos conseguir reconhecê-lo muito facilmente. E uma das características de um falso profeta é ele viver de aparência. Sabe, esse viver de aparência, ele quer dizer assim, que o viver de aparência na psicologia, eles se comportam com dois objetivos. Eles têm dois objetivos em mente, que é mascarar a realidade que elas têm, ou projetar na própria vida uma realidade que elas gostariam de ter. Sabe, eles vão mascarar aquilo que eles têm. Eles vão mascarar aqueles defeitos que eles têm, aquelas dificuldades que eles têm, aquelas crises existenciais que eles têm, aquelas crises de identidade que eles têm. Sabe, a sua atitude moral, muitas vezes, ele vai querer esconder. Porque ele sabe dos seus defeitos, mas ele prefere esconder do que enfrentar esses problemas, do que resolver os problemas, do que ser curado, do que ser tratado. Isso faz parte de um falso profeta, da atitude de um falso profeta. O falso profeta, ele não gosta, sabe, de ser visto pelas pessoas como uma pessoa fraca. Porque a partir do momento que ele acha que ele apresentar os defeitos dele, as pessoas não vão aceitar ele, porque ele mesmo não se aceita. Ele mesmo tem essa crise de identidade nele. Ele mesmo tem essa crise existencial nele. Então ele precisa se mascarar. Ele precisa viver algo, sabe? Ele precisa viver algo que ele gostaria de ter. Sabe, o falso profeta muitas vezes ele olha uma pessoa, ele olha um irmão muitas vezes, o quanto ele é abençoado, o quanto ele é usado pelo Senhor, o quanto ele prega muito bem, o qual ele é usado muitas vezes lá no louvor, o qual um irmão, ele na intercessão, sabe, é um homem que ora, sabe, um irmão que vai nas ruas, que prega, que ganha as almas.
E muitas vezes ele começa a olhar e ele quer ter aquilo, ele quer viver aquilo, mas por ele ter essa crise dentro dele, por ele ter esses defeitos internos, e ele não aceitar a correção, ele mascara. E ele quer viver uma vida, sabe, uma vida fantasiada. Sabe, ele quer viver uma vida mascarada. Sabe, muitas vezes nós estamos, meus queridos, no corpo de Cristo, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E quando nós começamos a olhar, sabe, meu querido, existem pessoas que estão dentro do corpo e eles estão mascarados. Eles estão cheios de máscara, vivendo algo que muitas vezes ali ele vai demonstrar para o seu amigo, para o seu irmão. Muitas vezes ele vai demonstrar para o amigo dele ali de ministério. Ele vai muitas vezes apresentar para o seu pastor, para o seu líder, uma pessoa, sabe, santa, uma pessoa reta, íntegra. Mas lá no secreto, lá no oculto, lá na intimidade, quando está ele e os familiares, muitas vezes, que conhecem ele, lá ele vai revelar quem ele é na verdade. Lá onde ele não está, sabe, onde ele não está à vista de todos, é lá que ele vai demonstrar, sabe, realmente quem ele é. É onde você vai ver que no interior dele só jorra coisas ruins, coisas más, sabe, no interior dele só vem coisas que destroem a pessoa, desmoraliza a pessoa, sai palavras de maldição da boca dele. Esse é o falso profeta, meu querido. Esse é o falso profeta, e o Senhor Jesus, ele diz para nós termos cuidado para nós não sermos enganados por eles, que nós temos que estar atento aos seus frutos. Por isso que a palavra diz que não se colhem uvas dos espinheiros e nem figo dos abrolhos. Não se pode colher um fruto que não é de uma árvore. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, e nem uma árvore má pode dar fruto bom. Eles vão dar aquilo que eles têm para dar. Ninguém, sabe, ninguém pode por muito tempo, ninguém consegue por muito tempo esconder os seus vícios morais. Muitas pessoas não vão conseguir, por mais que alguém seja capaz de fingir, de alguma forma, os seus comportamentos sempre serão revelados. Irá ser revelado as suas verdadeiras intenções que eles têm. Sabe, muitas pessoas, às vezes ele vai aparecer, ele vai tentar esconder, vai tentar maquiar alguma coisa, para conseguir algum cargo, para conseguir alguma posição. E para ele conseguir isso, ele vai, sabe, mascarando, mas ele não pode esconder para sempre os seus vícios morais. A sua maneira de, às vezes, falar mal do próximo, de levantar fofoca, sabe, de muitas vezes trazer confusão, de muitas vezes trazer intriga, brigas, sabe, de muitas vezes, sabe, meu querido, trazer imoralidade ali no meio. Muitas vezes ele não vai conseguir esconder por muito tempo isso. Sabe, os seus comportamentos, ele sempre irá revelar qual é a verdadeira intenção que ele tem. Sabe, meu querido, então nós temos que estar atento a isso. Nós temos que olhar o fruto, sabe, estar atento às atitudes. Nós temos que estar atento aos comportamentos. Nós temos que ter esse feeling, sabe, ter essa sensibilidade de poder detectar, sabe, o que aquela pessoa realmente ela está, qual é a intenção que ela tem na sua vida, de ela estar sendo inserida dentro da tua casa, cada vez colocando a mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da sua família, dos seus filhos. Sabe, meu amado, o Senhor Jesus, ele diz, e quando ele nos aconselha nisso, para nós termos cuidado, para nós nos acautelar a respeito desses falsos profetas, é porque isso está nos nossos dias de hoje. E nos nossos dias de hoje nós estamos vendo tantas pessoas não pregando mais o Evangelho, sabe, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, onde vai levar as pessoas ao quebrantamento, onde vai levar as pessoas ao arrependimento, onde as pessoas vão se curvar, se arrepender,
sabe, ter mudança, sabe, de pensamento, de atitudes. As pessoas não estão pregando mais esse evangelho, onde mostra que Cristo está voltando, o evangelho que mostra a necessidade de nós nos rendermos aos pés de Cristo, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós estamos condenados. Sabe, muitas vezes as pessoas, o falso profeta, ele quer trazer palavras humanas, sabe, que vai mexer com o seu ego, sabe, que vai satisfazer você, que vai deixar você bem, sabe, palavras, sabe, que vai, mesmo que você está pecado, mesmo que você está indo para o inferno, o falso profeta, ele vai ainda ficar acariciando o seu ego. Sabe, é tempo de nós pensarmos e olharmos, sabe, quem está nos liderando, quem está à frente. Passe a observar os seus comportamentos, os seus frutos. Passe a observar o caráter dele, como é que ele trata os seus filhos, como é que ele trata a sua esposa, como é que ele trata a sua mãe e sua família, como que ele é lá no trabalho dele. Começa a observar isso, o comportamento dele. Ele não consegue esconder, ele não consegue fingir por muito tempo, sabe, os seus vícios morais. Aquele que é violento, uma hora ele vai ser violento. Sabe, aquele que é enganador, vai chegar a hora que ele vai começar a enganar. Aquele que é trapaceiro, vai chegar a hora que ele vai começar a revelar as trapaças dele. Sabe, meu amado, vamos abrir o olho, nós como igreja. Temos que ter os nossos olhos abertos, estar atento aos frutos, porque a palavra diz aqui que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Sabe, toda árvore, nós não podemos ter influência, nós não podemos ser influenciados por pessoas dessa maneira e começarmos a andar como eles andam, a viver como eles andam, sabe, a admirar a maneira como eles pregam o evangelho, sendo que o evangelho não traz, esse evangelho que está sendo pregado, não traz mudança na sua vida, não traz confronto na sua vida, não traz transformação na sua vida. Sabe, porque se nós começarmos a nos comportar como essas pessoas, assim como eu disse lá no início, como essa geração, ela está, sabe, sendo influenciada, sabe, de maneiras de como falar, de maneiras de como se comportar, de diversas pessoas, sabe, de diversos artistas, youtubers que muitas vezes não têm um compromisso real com a palavra do Senhor. Sabe, essas pessoas, elas correm esse certo risco, sabe, de também não começar a dar bom fruto e ser cortado e ser lançado no fogo. Comece a olhar. Você vai passar a conhecer pelos frutos, se a pessoa ela é um profeta de Deus, se ela é um profeta que ela prega a palavra verdadeira, ou se ela é um falso profeta, se ela está somente ali se escondendo atrás da palavra. Sabe, muitas vezes confundindo você, muitas vezes atrapalhando você, muitas vezes tirando você do foco, distraindo você. Esse é o objetivo de um falso profeta que é direcionado pela tua carne, que é direcionado pelo teu ego, pelo teu interior corrompido. Amém, meu querido? Queria deixar essa palavra para você, uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, sabe, uma palavra onde nós temos que ouvir ela de vez em quando, para que nós possamos, sabe, ter os nossos olhos abertos nesse tempo onde muitas coisas, muitos valores estão invertidos. Amém, meu querido? Queria agradecer a você que você nos acompanhou. Queria agradecer a você, sabe, que você possa aguardar, sabe, com muito anseio, sabe, o orando com intensidade, sabe, nós estaremos entrando dentro da tua casa ao vivo, sabe, e ali nós vamos estar juntos, orando e clamando pela tua família, por uma cura, por uma libertação, sabe, por um milagre para acontecer em sua vida. Amém, meu querido? Fique na paz do Senhor.